Graça e paz, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Vamos mais uma vez refletir em uma porção das Escrituras e eu espero que este seja mais um momento de edificação para a sua vida, possa também edificar a minha vida e assim nós mais uma vez sejamos alimentados pela palavra de Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar o texto da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Gálatas, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5, onde nós lemos assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O apóstolo Paulo está chamando os Gálatas a lembrarem da realidade do evangelho que havia sido pregado a eles e que havia, de uma forma extraordinária, transformado a vida e a realidade daqueles que agora eram os crentes da igreja da Galácia, os crentes destinatários desta carta do apóstolo Paulo. Isso porque os falsos ensinos, os falsos mestres estavam graçando e assim influenciando a muitos cristãos que haviam sido transformados pela mensagem do Evangelho da Graça. É por isso que então Paulo chama a atenção dos Gálatas para que eles retornassem ao Evangelho verdadeiro, o Evangelho da cruz, para que eles pudessem se afastar dos falsos ensinos, dos falsos mestres que estavam pervertendo, deturpando o evangelho da graça que havia alcançado aqueles crentes ali. Isso nos mostra uma realidade que é uma realidade dos nossos dias também. Este texto nos mostra que muitas vezes, se não em todo o tempo, o evangelho da graça é extremamente impopular. E é importante nós pensarmos sobre isso, porque este evangelho, ele nos fala a respeito da cruz. Este evangelho nos fala a respeito do sacrifício de Cristo. E este evangelho confronta os nossos pecados, exigindo de nós uma mudança de postura, uma mudança de comportamento, onde nós assumimos um compromisso real com o Senhor Jesus Cristo e nos submetemos à sua autoridade e à autoridade da sua palavra. No entanto, este evangelho é um evangelho impopular porque muitas vezes, ou na sua totalidade, ele nos chama ao arrependimento. E para nos chamar ao arrependimento, ele primeiro nos mostra de que nós necessitamos de arrependimento. E para dizer que nós necessitamos de arrependimento, ele expõe o nosso pecado. E nós sabemos, como seres humanos que somos, a dificuldade que nós temos em sermos corrigidos. Nós sabemos, como seres humanos, o quanto é difícil para nós reconhecer que nós estamos errados e que precisamos mudar a nossa postura, precisamos mudar o nosso comportamento, precisamos mudar a realidade da nossa vida, não vivendo mais segundo aquilo que nós mesmos pretendemos, mas buscando agora viver tão somente para fazer a vontade daquele que nos salvou. E é por isso que o Evangelho é impopular. E é justamente porque o evangelho é impopular que os falsos mestres e os falsos ensinos tentam popularizar o evangelho, descaracterizando o evangelho, mudando a verdade do evangelho, trazendo agora uma mensagem com aparência de evangelho, mas que tão somente afaga o ego do ser humano, que precisa de arrependimento.
Nós não precisamos de ter o nosso ego afagado, nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de ser levados ao arrependimento. E para sermos levados ao arrependimento, o Evangelho vai dizer quem nós somos e qual é a realidade em que nós nos encontramos. Por isso que a palavra de Deus, quando descreve a nossa natureza, não traz nada de agradável nas palavras que são proferidas nessa direção. A Bíblia nos chama de filhos da ira, filhos da desobediência. A Bíblia diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ela diz que somos filhos das trevas, que vivemos no lamaçal do pecado. E Cristo, quando pela sua misericórdia age em nós através do seu Santo Espírito, ele muda essa realidade. Ele nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. Ele nos tira do lamaçal do pecado e coloca os nossos pés firmes sobre a rocha. Ele nos tira do sepulcro, do lugar onde nós estávamos mortos, e nos dá vida. Ele muda a nossa realidade. Nós agora, de rebeldes, somos tornados obedientes. Antes, escravos do pecado, agora, servos de Cristo. Mas este evangelho, ele não expõe aquilo que o evangelho que muitas vezes tem sido pregado nos nossos dias hoje expõe. Que nós, de alguma forma, participamos ou contribuímos com a salvação que nós recebemos de graça. Enquanto a palavra de Deus nos diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, pelo sacrifício de Cristo, como um dom precioso e gratuito de Deus, a pregação dos falsos mestres, o falso evangelho, diz que nós temos que contribuir e colaborar para que essa salvação seja uma realidade na nossa vida. Por isso que o salmista faz a seguinte pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E nós sabemos que a resposta a esta pergunta é nada. Não há nada que nós possamos dar a Deus como uma forma de contribuir ou de retribuir aquilo que Deus fez por nós. E Paulo está contrastando neste texto e em tantos outros dos seus escritos a realidade do evangelho que ele pregava com a realidade da religiosidade judaica, que mudava a realidade do evangelho ou que percebia o evangelho de uma outra forma. Enquanto os religiosos judeus viam a necessidade indispensável e incondicional da circuncisão para ser este um meio de obtenção da salvação, Paulo prega a salvação pela graça, dizendo que a circuncisão ela não gera este efeito em ninguém. Porque os judaizantes, os crentes ou os religiosos judeus, eles expunham que por meio da circuncisão você era alguém que se tornava obediente à lei e por causa da sua obediência à lei você seria salvo. Mas veja o que Paulo diz nestes versos, especialmente aqui no verso 1 e no verso 5. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Nós somos salvos pela fé, pela graça, em Cristo Jesus. Nós não somos salvos pelas obras da lei e nem por aquilo que nós fazemos. Por isso, um teólogo de nome William Temple, ele faz uma afirmação que é dita por muitas outras pessoas, e ele diz assim: a minha única contribuição para a redenção é o meu pecado que precisa ser redimido. A única participação que eu tenho no processo de salvação é a necessidade de ser salvo. Além da necessidade de ser salvo, não há nada em mim que conte em favor da minha salvação. O único fato da minha realidade que me coloca
nesta condição é o fato de que eu preciso ser salvo. Porque se não for pela graça e nem pela misericórdia de Deus em Cristo Jesus, eu não vou ser salvo. Eu vou permanecer morto nos meus delitos e pecados. Se não for pela graça misericordiosa de Cristo, pelo seu sacrifício, pelo seu sangue derramado na cruz, nós estamos perdidos. Por isso, John Stott, também falando a respeito deste texto, diz algo que também me chama a atenção. E ele diz assim, nós ou somos infiéis e conquistamos popularidade, ou nós corremos o risco de nos tornarmos impopulares por causa da nossa fidelidade. Isto no que se refere à pregação do Evangelho. E ele conclui dizendo o seguinte: não creio que é possível ser fiel e popular ao mesmo tempo. Se nós formos fiéis na pregação do Evangelho, certamente a nossa popularidade não vai ser das melhores. Mas se nós somos muito populares, é porque talvez o Evangelho que nós estamos pregando agrade mais àqueles que têm necessidade de ouvir um Evangelho verdadeiro do que propriamente cumpra o propósito da pregação fiel. A pregação fiel confronta. A pregação fiel, ela não é agradável de ser ouvida, porque ela vai mostrar quem somos e aquilo que precisamos. Mas a pregação agradável não vai expor diante de nós aquilo que somos. E talvez nos coloque numa condição de ainda mais distantes de Deus, numa expectativa falsa de estarmos debaixo do cuidado paternal de Deus. Por isso, reflita sobre esta realidade. Se você é alguém que prega o Evangelho, procure perceber se você tem sido fiel na pregação do Evangelho. Se você é alguém que ouve a pregação do Evangelho, procure perceber se aquilo que você está ouvindo de fato tem amparo nas Escrituras. Se você tem ouvido o Evangelho verdadeiro, certamente ele há de produzir alguma reação em você. Ou você vai, pela ação do Espírito, compreender este Evangelho e vai abraçá-lo, ou você vai rejeitá-lo de uma vez por todas. Mas o Evangelho fiel, ele produz resultados sérios e ele produz aquilo que de fato pode ser produzido na vida de alguém que precisa de ser salvo. Por isso, leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus e procure entendimento a partir da ação do Espírito Santo, orando e pedindo que Deus lhe dê esse discernimento. Coloque-se nas mãos de Deus, se entregue a Ele e veja na palavra dele aquilo que Ele quer mostrar e que Ele mesmo, por misericórdia, te faça entender esta palavra, te faça compreender esta mensagem, a mensagem da cruz, e produza a transformação que pode lhe dar vida. Que Deus te abençoe mais uma vez.